Sete, bora lá, papo reto hoje. Muito bom, papo de gestão, papo de carreira. Recebi esse convite do meu amigo Flávio Vinícius. Bora lá, meu brother. Cadê você? Flávio. É só aceitar, irmão. Aí, meu irmão. Pô. Meu irmão, velho. Que isso, mano? Tá até parecendo que a gente não sabe mexer com a internet. Eu acho que eu não sei não, mano. Você tá bom, cara? Graças a Deus, velho. Melhor agora aqui falando contigo, brother. Que prazer. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Me fala sobre esse projeto, cara, Longitude. Cara, então, velho, esse projeto ele foi gestado a partir de uma inspiração sobre tudo que você tem falado pra gente, cara. Eu tenho tido o prazer de ser mentorado seu há quase um ano e Prazer é isso. meu, cara. Cara, isso tem mudado bastante a minha vida, isso tem transformado, porque tem me mostrado uma versão que eu sempre tive, mas que sempre foi minha, que fazia parte da minha identidade, mas que eu não jogava luz para ela, né? Nós, dentistas, eu entendo assim, né? Não sei se você concorda, PV, mas nós, dentistas, acabamos que somos muito isolados naquele lugar do consultório, desenvolvemos muito as nossas habilidades com odontologia e Sim, não exercitamos as competências nossas de liderança, de inteligência emocional, de venda, de relacionamento. E você, sim. cara, tem sido um abençoado na vida de pessoas, cara. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas palavras também, Flavão. É uma questão de troca de confiança. Eu lembro do dia que eu conheci você num evento que você estava apoiando o Everton ali e eu estava como palestrante. Sentamos para tomar uma cerveja, conversamos muito. Cara, aquela frase de ave de mesma plumagem voa junto. Isso hoje está muito claro para mim. Por diversas vezes, eu me vi em mesas onde eu queria estar sentado e eu pensei, pô, por que que eu não sentei aqui antes? Por diversas vezes eu olhei para algumas mesas e falei, um dia eu ainda vou sentar ali. E naquele dia sentado contigo, cara, em 10 minutos a gente já alinhou as expectativas, alinhou o projeto, eu te escutei, você me escutou. Não sei quanto tempo a gente ficou ali, cara. Eu só sei de uma coisa. Essa live aqui é uma sequência que começou naquele dia. Sim, Já faz um ano. Você veio para a Doc, trouxe muito piso, trouxe a sua história de gestão, sua história de carreira, não só da ortodontia, não só da experiência clínica, mas também com o olhar de mercado. E que bom, cara, que bom que a gente está remando esse barco junto. Tem muita coisa para a gente fazer ainda pelo odonto, cara. sim, meu irmão. Eu confesso a você, cara, que eu sempre te acompanhei, apesar de não ser da tua área, da área da estética, da área da reab, eu sou da ortodontia, como você sabe, mas falando sobre odontologia, me impressionava como você transitava muito bem e estava sempre procurando coisas novas. Você é um cara da dentística, um cara da reabilitação, mas daqui a pouco você começa a falar sobre assuntos contemporâneos, como lesões cervicais não cariosas. Daqui a pouco você desenvolve ali uma sigla, mais que uma sigla, uma síndrome do envelhecimento precoce bucal. Aquilo começa a gerar muito ruído na odontologia, porque tudo que é novo gera ruído. Daqui a pouco você está falando sobre uma coisa extremamente atual. Você dá nome a essa coisa atual, que é a odontologia do estilo de vida. Meu irmão, me fala um pouquinho como você trouxe tanto olhar contemporâneo para aquilo que já acontecia, mas você dando nomes, você trazendo luz, você trazendo, associando a causa-consequência, então o uso do vape, o exercício desprotegido. Me fala um pouquinho, cara, como esse dentista da reabilitação e da dentística, ele, ele, se- ele continua a ser atual, se comunicando com doenças de estilo de vida, irmão.
Perfeito. Boa pergunta, cara. A lesão não cariosa, a doença, ela não é uma doença do nosso tempo. Com certeza, existem relatos antropológicos do desgaste dental e das lesões não cariosas. O que nós vivemos hoje é a maior incidência dessa doença. E ela se deu diversos nomes ao longo do tempo, sabe? Muitos pesquisadores, e antes dos pesquisadores, muitos estudiosos, antes mesmo de nós entendermos o que é uma metodologia científica, o que é uma pesquisa, a ciência e aqueles que desbravaram a odontologia no século XVI, no século XVII, demonstraram uma manifestação diferente desse tipo de cavidade. Quando você vai a fundo no estudo da doença não cariosa, ela sempre existiu e sempre esteve vinculado a uma condição, a uma cultura local, a uma metodologia de trabalho, a um hábito alimentar. A questão é que, ao longo do tempo, a gente tem percebido que os dentes têm, logicamente, com o avanço da odontologia preventiva, a dentição ela tem chegado na fase final da vida do sujeito, na vida do indivíduo, com estabilidade. E essa estabilidade óssea periodontal, ele desenvolver a vida, ele sofre fatores de envelhecimento. Beleza. Agora, como que eu, que estou lá na dentística, encontrei a doença? É que essa doença ela é um desafio para a odontologia restauradora. Sim, Ela é um desafio para a odontologia reabilitadora. Por quê? O mesmo fator que gera a doença é o fator que gera o envelhecimento. sim. Como é que tá a qualidade do som? Tá ok? Tá tranquilo de A escutar? qualidade sim, tá dando uma picotada no teu vídeo, mas talvez seja o aeroporto aí. Sim, sim, é a internet do aeroporto. O ponto principal do avanço dessa doença na nossa geração é a mudança do estilo de vida. Mas, ok, para ter chegado nela, nós entendemos o envelhecimento do material restaurador e as falhas precoces. O que gera doença, gera falha precoce. Com o passar do tempo, Flávio, a odontologia preventiva ela começou a acordar para outros fatores além da higiene bucal. Só a higiene bucal não é o suficiente. Sim, Observamos que a doença não cariosa, ela desenvolve em boca limpa. Observamos que a doença não cariosa, ela desenvolve em grupos específicos. Esses grupos específicos criaram o que nós chamamos hoje dos critérios de evolução da doença, que nada mais são do que os fatores de envelhecimento precoce. sim, O que estava muito claro para mim há uma década e meia atrás? Bocas jovens com aspectos idosos não podem ser consideradas bocas saudáveis. Daí sim veio o desenvolvimento do envelhecimento precoce bucal, de uma síndrome, que é uma associação de doenças. Depois disso, irmão, é uma questão de linha de estudo. sim, Por quê? A odontologia do estilo de vida, ela é um conceito de 2016, ela não é um conceito nacional brasileiro, mas ela foi publicada ainda em 2016. Ela mostra que a odontologia tem que estar conectada com o estilo de vida do sujeito. Quando eu li o conceito, eu olhei para todas as pesquisas que nós tínhamos feito sobre a doença não cariosa e ficou muito claro para mim, o estilo de vida que favorece a doença é o nosso estilo de vida atual. sim, Medicações, falta de saliva, cigarros eletrônicos, hábitos alimentares, baixa qualidade de sono, doenças gastroesofágicas. Então, no final, cara, não é que eu estou minimizando o estudo e minimizando a linha, mas é, na verdade, uma associação de fatores que estava na nossa cara e precisava de alguém conectar isso. sim, Ou seja, foi criado conectado, com certeza foi conectado. Foi sim, conexão de ideias, foi conexão de. A criação do mecanismo, eu deixo para o John Grippo. John Grippo foi o estudioso, o cara, 40 anos atrás, foi vaiado, foi criticado, foi como você falou, né? O novo conceito, ele incomoda, ele gera um burburinho. Agora, o tempo mostra o que está acontecendo. Eu estou agora embarcando para os Estados Unidos, semana retrasada eu estava lá, essa semana eu estou de novo, para falar exatamente da mesma coisa. O novo mercado odontológico, a síndrome do envelhecimento precoce bucal, diagnóstico e conduta. Semana que vem estou indo para o Chile. Esse segundo semestre tem vários eventos no Brasil. Já estou no, sei lá, no meu
15º, 16º ano de circuito de palestras com esse tema, e muitas pessoas ainda têm dúvidas, Flávio. Muitas pessoas ainda não entendem. Acreditam que uma recessão é só uma recessão, um desgaste é só um desgaste, uma lesão cervical-cariosa é só mais uma cavidade classe 5. E aqueles que conseguiram despertar para um olhar mais empreendedor, um olhar mais mercadológico, perceberam que ele tem uma grande oportunidade de melhorar o diagnóstico do paciente, de melhorar o posicionamento desse dentista como um formador de opinião na área da saúde para o paciente, sendo um educador de paciente, e, óbvio, também melhorar o mercado, o negócio que ele atua. Por quê? Perfeito. Porque é um novo mercado. Existe o mercado da cárie, existe o mercado da bactéria, da higienização, da fluoretação, da prevenção. Existe o mercado do alinhamento dental, dos dentes desalinhados, da busca por um sorriso mais alinhado. Existe o mercado do sorriso claro. Existe o mercado da doença não cariosa. Existe o mercado do implante, existe o mercado da harmonização. O mercado da doença não cariosa é um mercado crescente, é um mercado pouco explorado e é um mercado que todos os dias ele coloca o cliente na cadeira do paciente. Perfeito, Todos né? os dias tem um paciente com dente desgastado, todo dia tem um paciente com dente trincado, todo dia tem um paciente com sensibilidade dental, todo dia. Todo dentista que abre o consultório dele, ele vai receber pelo menos uma vez por dia um paciente com doença não cariosa. Perfeito. Isso que você está falando, cara, e que você jogou luz, é uma realidade de todos nós que fazemos clínica, né? Eu que faço ortodontia há muito tempo, coisa de um ano atrás, recebi um paciente extremamente saudável, um cara esclarecido aqui no consultório, mas com recessões que eu nunca tinha visto, né? O cara tinha uma maloclusão dentro de um padrão ali de moderada a baixa que não justificava aquilo. Aí você vai conversar com o paciente. É um paciente que está fazendo uso de ansiolítico, antidepressivo, né? Um Sim. paciente que está com baixa salivação, que era um crossfiteiro que fazia exercício desprotegido, né? Passando por outros problemas, eu tratei esse paciente com uma colega periodontista, amiga nossa, Renata Simões, e a gente entendeu aquele paciente muito mais do que aquilo que ele trazia na boca. É você também trabalhar o contexto, porque não adiantava nada a Renata recobrir tudo aquilo, eu levar aqueles dentes para uma nova posição e ele continuar com aquele estilo de vida. Então, acho que é muito isso que você tem falado. E eu acho que o dentista ele tem que realmente ter um olhar 360 graus para entender que a área de atuação dele é muito mais do que a boca, né? É todo esse sistema onde o paciente está inserido, né? E ele está inserido num sistema de estresse, de baixa salivação, de uso de cigarro, de esporte desprotegido, e isso não tem como as nossas odontologias curativas desprezar, não é verdade? Exatamente. Flávio, você foi muito visionário aqui nessa questão, porque o dentista ele não pode ignorar, o dentista ele não pode ignorar esses fatores. É, todos os dias, como você disse, nós recebemos casos como se, às vezes, uma recessão mínima, ainda numa fase incipiente, em alguns casos, recessões severas. E a severidade da recessão, ela não pode ser mensurada apenas pelo nível de perda óssea, porque tem casos que o paciente tem um fenótipo mais desprotegido, tem casos que tem um fenótipo mais protegido. Você citou um grande nome da periodontia, Renata Simões, além de uma grande amiga, uma grande professora, autora, uma pessoa de uma energia ímpar. Um abraço para ela. Um E beijo. assim, vindo de você, cara, um líder de ortodontia, um líder do tratamento ortodôntico, professor, dentista, empreendedor, cara, isso aqui já é uma vitória para a odontologia, porque num determinado momento, Flávio, num determinado momento, nós já tínhamos conectado o tratamento ortodôntico com a recessão gengival como um fator de risco. Mas exatamente não a ortodontia, mas o tratamento ortodôntico pela maneira que ele é vinculado e pela maneira que ele é executado. Sim, Conversando com colegas da orto, eu cheguei nessa conclusão de que não é o tratamento ortodôntico, é o ortodontista sentado no mojo, é exatamente o planejamento, é exatamente a velocidade da execução, é especificamente o tipo de dispositivo e o tipo de técnica selecionado. Ou seja, a ortodontia é para todos, mas existe o momento certo para cada um. é isso. Existe a hora certa para cada um. Eu sou da orto,
mas eu trabalho muito pré e pós-orto. E assim, cara, eu valorizo muito a especialidade. É a especialidade que, com certeza, devolve função estética para as pessoas. Ainda é a especialidade com o maior número de especialistas no país e está totalmente vinculada com o tema que eu pesquiso. Então, essa maturidade ela é muito importante, cara, no diagnóstico, na visão do paciente como um todo. O paciente ortodôntico é, na maioria das vezes, o melhor momento para você startar, para você começar a prevenção da doença não cariosa. Porque o ortodontista, ele tem a oportunidade de receber o paciente na fase de criação de hábitos, de modulação de hábitos. Normalmente é um adolescente, normalmente é um jovem. Então Sim, você tem ali o ouro na mão, a hora de mudar. Quando eu pego um adulto de 40, 45 anos, cheio de recessões, lesões cervicais e dentes desgastados, eu já não tenho tanta força de reeducar, não tenho tanta força de controlar os danos como os ortodontistas têm. sim. Cara, essa é uma grande oportunidade de falar de prevenção de doença não cariosa durante o tratamento ortodôntico. O, você, por dois ou três momentos, eu acho que você usou aqui, cara, uma palavra-chave aqui. Se a gente fosse para a busca, Uhum. seria a palavra-chave desse momento teu que está aproximando tanto das pessoas. Que é assim, Sim, é quando o dentista ele começa a ter um olhar, seja qual for a especialidade dele, mas ele começa a ter um olhar de empreendedor. E empreender, ele é muito mais do que você construir alguma coisa física. Empreender é uma mudança de mentalidade, ao meu ver. É uma mudança de mentalidade. É você sair daquele lugar que te dá conforto, que você é de pleno domínio e abrir a sua mente para entender que nos bastidores daquele lugar tem muitos outros conhecimentos. Foi aí que, apesar de te conhecer há algum tempo como autor, como formador de opinião, como professor, veio o grande despertar e o interesse meu para ainda mais querer estar junto de você. É quando você começa a construir uma história junto com pessoas que você entende que essas pessoas elas têm competências outras fora da odontologia, liderança, gestão, e aí você reúne essas pessoas num lugar, numa ambiência, e cada um ensina cada um. Cara, eu estou falando de um projeto que você construiu há coisa de um ano e meio atrás, e todos nós sim, estamos bebendo dessa água, que é a Doc Evolution, né? Fala um pouco, para quem não conhece, se tem alguém que não conhece ainda, sobre sim. isso, cara, sobre essa oportunidade valiosa de juntar odontologia com conhecimentos que eles são necessários, mas que a academia não ensina. Sim, sim. O dentista, ele muitas vezes ele entra no mercado, é uma reclamação comum. Não me ensinaram a vender nem precificar procedimentos odontológicos. E isso faz parte da graduação da área da saúde. A área da saúde, de uma maneira geral, cria bons técnicos, mas não criam bons empreendedores naquela tecnologia ou naquele mercado. Nós somos prestadores de serviço. Nós vendemos serviço na área da saúde. Só que empreender não faz parte da nossa formação. E empreender é saber arriscar, empreender é entender de dados, empreender é estar um passo à frente, é saber o momento de dar dois passos atrás. Empreender é saber escolher as mesas que você quer sentar, as pessoas que você quer seguir. Empreender é cuidar do seu negócio além da sua empresa. Nem todo dentista que tem uma clínica conectada ao CNPJ significa que ele tem uma característica empreendedora, apesar de Sim, ser um empresário. Nem todo empresário é empreendedor. E foi com esse olhar, num olhar ainda educacional, Flávio, que eu olhei para as carreiras primeiramente de educadores. Eu olhei perfeito. para a carreira de quem educa na odontologia e a maioria dos educadores são bons técnicos evoluídos. De repente, tecnicamente bom, e um bom comunicador, tecnicamente bom e ótimo em inteligência emocional, empatia, tecnicamente bom e com um ótimo networking, e ele se tornou ali uma referência. Mas poucos educadores são empreendedores na educação.
poucos educadores entendem de empreendedorismo educacional. Empreender na educação não é abrir uma escola e ter uma empresa que ensina. Isso é um empresário. Empreender na educação é estar estrategicamente posicionado. É você olhar para o mercado e falar, cara, essa aula que eu estou ministrando há 20 anos, ela não está mais adequada para esse mercado. Perfeito. Eu preciso empreender nesse conteúdo. Empreender é saber fazer uma pesquisa de campo, é conhecer o seu cliente. Ao invés de pensar num projeto pedagógico, é pensar primeiro na dor do mercado, na solução que você quer implementar. Quando você pensa primeiro na solução baseada na dor do mercado, você revisita aquilo que você acredita. Então, empreender na educação também é ter humildade intelectual, de olhar para aquilo que você sempre ensinou e falar o seguinte, cara, apesar de eu ter ensinado isso há 20 anos, eu vou ter que reestruturar tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu pratico, inclusive a maneira que eu ensino. Perfeito. Empreender na educação é acreditar que a sala de aula física, ela é parte do processo, mas ela não é o processo de aprendizado. As pessoas querem aprender agora. Por exemplo, tem pessoas aprendendo com a gente, Sim, dirigindo, trabalhando, caminhando. Você está na sua clínica, eu estou no aeroporto e nós estamos aqui empreendendo na educação. sim. Então, com esse olhar, me veio em 2024 a vontade de criar um espaço, um momento. E a gente pode chamar de clube, mas não é algo fechado, é algo extremamente aberto, está aberto para todo empreendedor da educação. Me veio uma vontade de criar um ambiente onde eu pudesse ter segurança de falar aquilo que eu acredito sobre a educação empreendedora na odontologia e também escutar pessoas certas, ou seja, um lugar de segurança, um lugar de confiança e um lugar de olhar para o futuro. A Doc Evolution, ela nasceu de dois projetos. Ela veio da evolução do Dentista Pro, de algumas cabeças, de algumas mentes pensantes do Dentista Pro, que chegaram para mim e falaram o seguinte, PV, nós sabemos diagnosticar, nós sabemos trabalhar, nós sabemos fazer, mas nós ainda não estamos entendendo como vender isso, como comunicar isso. Num segundo momento, ele veio de um projeto que existia chamado Influência Pro, que era a busca por entender como melhorar a influência na área da saúde. Não ser um influenciador digital, mas usar a Certo. influência digital como uma ferramenta. A Perfeito. DOC nasceu em novembro de 2024, você veio na DOC no melhor momento do programa. Empreendedores como você são muito bem-vindos na DOC, por quê? Porque nós entendemos que sozinhos nós não vamos conseguir, e nós também entendemos que o ambiente muda. O Perfeito. ambiente ele tem o poder. A DOC é um ambiente. A DOC não é o PV, a DOC não é só o Flávio, não é só o Newton Fall, a Maristela, a Cecília Guiar. A DOC, ela é um ambiente onde pessoas se sentem seguras em compartilhar seus projetos, discutir suas trajetórias e compartilhar experiências. Perfeito. Todos ali são educadores. Nós temos educadores da indústria, né, consultores de empresa. Nós temos educadores de clínicos, educadores de colegas, ou seja, dentista ensinando dentista, e nós temos ali educadores da ponta do sistema, da sociedade, educadores da população, ou seja, pessoas que estão mudando a forma de enxergar a saúde bucal no mercado odontológico. Perfeito. Ou seja, três esferas contemplam a DOC. Os professores, pesquisadores, líderes de opinião, donos de indústria, donos de marca, donos de instituto e líderes clínicos que estão atingindo a sociedade de uma maneira geral. Cara, Perfeito. a DOC é um ecossistema vivo. Hoje nós somos 109 membros. Você faz parte desse clube com muita honra e muito prazer. É uma satisfação tê-lo. E assim, a DOC não vai parar, ela já tem etapas previstas, nós estamos na fase 2.0, é fluxo de entrada contínuo, não é um curso, não é um clube fechado, é uma mentoria de carreira onde os membros colaboram entre si. E nós estamos olhando para a odontologia como um todo, Perfeito. 360. Perfeito. Você falou muito bem, PV. Lá na DOC, a gente tem visto construção de relacionamentos, construção de novos negócios. A partir dali, você criou a Influx, que é uma agência, um marketing voltado, que se comunica com o dentista para o cliente do dentista. Né? Dali, você
também deu palco através da Nexus na condição de uma editora para publicação novos valores, quanta gente de uma forma honesta, né, de uma forma e com extrema Sim, qualidade precisa jogar no mercado seus conhecimentos embasados, e aí você também fez isso. Mas sim, principalmente, cara, você enxergou nas pessoas ali, agora a Doc, como você disse, está na versão 2.0, ela verticalizou, você separou ela por competências, e eu estou num lugar ali de mentor. E quando eu me vi ontem numa reunião que nós tivemos, uma coletiva que nós tivemos, e quando eu me vi ali e uhum, entendi que cada um está construindo um projeto de disseminar conhecimento, de sim, passar por história de erros e acertos para outros, cara. E é isso que tem acontecido com o nosso Longitude. Um projeto de você chegar para uma pessoa que você já inspirou confiança, já teve um relacionamento um dia, seja na condição de ex-aluno meu, seja alguém que estava numa palestra, e você dizer, cara, eu já andei por aí, não anda nesse lugar. Vem por aqui comigo. Mas como, Flávio? Não, vou pegar na tua mão, vamos exercitar, vamos ver se assim dá certo. Cara, todo mundo precisa de um mentor. Você teve os seus, eu tenho tenho a honra de ainda, ter você tenho, como sim, meu. E eu acho que todo mundo precisa, porque eu acho que conhecimento é uma coisa que é para ser passada, velho. E exato. não dá pra gente guardar pra gente. Obrigado por isso, irmão. Obrigado você, cara. Obrigado você por acreditar e, claro, trazer sua experiência, porque você é um empresário mais experiente do que eu. Você trabalha com institutos. Quando você me contou sobre a sua trajetória, quando você me contou sobre quando que você começou, o próprio Everton Conceição, que é um grande amigo nosso, também Nossa. empresário, também empreendedor, também mentor, que está conosco na Nexus, cara, é, existem trajetórias. É lógico que existe uma faixa etária, nós somos diferentes gerações, o Everton é de uma geração, eu sou de outra, você também. Só que tem um detalhe: quem compra um mentor, compra tempo. Quem compra um curso, compra conhecimento. Quando eu compro um curso, o que eu quero? Eu quero um conteúdo. Eu quero que o professor me ensine o que ele sabe. Mas quando eu compro um mentor, quando eu compro uma mentoria, eu estou comprando uma trajetória, eu estou comprando o caminho que ele percorreu. Todos os profissionais que compraram alguma vez na vida uma mentoria e, obviamente, um mentor genuíno que está te ensinando aquilo que ele já percorreu, porque só pode falar de futuro quem viveu o passado, É isso aí. só pode falar de sucesso quem teve sucesso, só pode falar de dinheiro quem soube ganhar dinheiro, só pode ensinar a vender quem já vendeu, só É isso. pode falar de empresa quem já teve empresa. Ou É isso. seja, mentores são pessoas que, de repente, ele pode até ter uma vida biológica curta, de repente, ele pode ser um jovem, mas Sim, ele já viveu algo sim. que ele pode transmitir, ele tem uma trajetória. É muito difícil eu comprar uma mentoria de um mentor que não viveu algo e eu querer viver aquele algo com ele. Perfeito. Eu tenho grandes chances aqui de comprar gato por lebre, de trocar seis por meia dúzia, de andar num caminho errado. Agora, quando você compra um mentor genuíno, como é o seu caso no projeto Longitude, a pessoa está comprando tempo. E é o nosso maior ativo. Por quê? O mentor que já rodou, que já viveu, ele vai te direcionar para o caminho certo. Ele vai fazer com que você não caminhe errado, ele vai fazer com que você não passe por portas que ele já passou. E ele cometeu esse erro. Ele fala, cara, não abra essa porta, deixa essa aqui fechada, vai para cá. Mentoria é direcionamento. A grande diferença da mentoria de um curso é que no curso eu compro conhecimento. Na mentoria eu compro conhecimento mais a trajetória, mais o tempo. Perfeito. Na consultoria, eu vou ter um mentor dentro do meu negócio. Na consultoria, eu vou ter um mentor mergulhado comigo dentro de um negócio. Ou seja, dentro de uma mentoria pode existir uma consultoria. Dentro de uma mentoria pode existir cursos, pode existir treinamentos, porque o mentor também pode ser um professor. Perfeito, Então, cara. Flavão, eu vejo, cara, que no final, esses projetos como a Longitude, a DOC, são projetos que vão permitir para a odontologia, além de um conhecimento clínico, vai permitir uma assertividade. E quem ganha com isso é o cliente, quem ganha com isso é o consumidor final, É a ponta. porque ele é a ponta.
nós temos bons dentistas no mercado, mas nós temos bons dentistas que não são necessariamente bons empreendedores, que não Sim, têm um olhar assertivo, estratégico para o próprio negócio. sim, Assertividade, estratégia e previsibilidade são palavras caras que uma mentoria pode trazer para o seu negócio. sim. Previsibilidade, é saber com quanto tempo eu vou atingir, quando eu vou atingir, como eu vou chegar lá. Estratégia, o mentor está estrategicamente 2 passos à frente sempre. Os verdadeiros mentores não são necessariamente aqueles que são apenas bom de mocho, bom de mão. O mentor, ele está 2 passos à frente. E assertividade é saber exatamente quanto que eu tenho que investir, quando que eu tenho que investir, como eu tenho que investir para ser assertivo naquilo. O Perfeito, investimento de recursos, de tempo, de técnica, de liderança de equipe, gestão de estratégia, gestão de tempo, gestão de marca. Tudo isso faz parte do negócio. Muitas pessoas acreditam que a mentoria é uma moda que vai passar. Eles não entenderam uma coisa. A mentoria ela surge em mercados saturados, aonde só a técnica não avança mais. perfeito. Só a técnica não vai fazer com que o médico, o dentista, o fisioterapeuta, eu vou falar da área da saúde, né? O veterinário, o nutrólogo, o nutricionista, nós já percebemos que só a técnica não vai conseguir me levar aonde eu quero chegar. A mentoria ela surge em mercados saturados, por quê? Porque os profissionais tecnicamente preparados perceberam que quando ele bate no teto da técnica, ele vai precisar alguma coisa acima da técnica. Essa Perfeito, alguma coisa acima da técnica é a mentoria, é o perfeito. direcionamento. Cara, como é um projeto de generosidade mútua, né, velho? É lógico, O exato. mentor ele aprende, o mentorado ele ganha, a sociedade É, ganha, né? Cara, é de muita generosidade, é uma via de mão dupla. sim, Eu tava aqui pensando, PV, quando criamos o Longitude, cara, e ele é muito heterogêneo, são pessoas buscando o seu lugar ao sol, e entre uma das ferramentas, essa live aqui, por exemplo, a gente intercala pessoas de referência, influentes como você, com um mentorado. Então, ele também tem um espaço aqui. Uma semana é uma pessoa influente como você, e na outra é um mentorado nosso, que precisa de luz também, que ele está buscando o seu sim, espaço de visibilidade. Mas eu me lembro que quando a sim. gente começou, cara, tinha pessoas ali que tinham, que aspiravam, trabalhavam em consultórios, horários alugados, clínicas populares, que tá tudo bem, é isso mesmo, a odontologia ela existe em todas as É o vertentes. começo. Eu começo. E hoje, Uhum. bicho, em pouco tempo a gente vê pessoas ali vivendo sonhos que aspiraram outrora, por causa de um direcionamento, porque a gente sentou e falou, cara, só vai que você merece isso, que você é bom, né? Falta você acreditar em você mesmo. Então, eu tenho na minha mentoria, PV, eu tenho uma pós-doutora na Carolina do Norte, uma menina de endodontia, e essa menina, cara, ela absolutamente no seu consultório, ela não se valorizava. O mundo valoriza ela, ela não se valorizava. Eu cheguei para ela e disse: bora! E ela tá acreditando nela. E numa reunião que ela falou comigo, um individual, no mês passado, ela falou assim: Flávio, esse foi o mês que eu mais faturei na minha vida, cara. Então, Amém. isso é muito Que bom, legal. cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E você colocou a palavra final, cara, a humildade. A humildade intelectual, a generosidade de transmissão. Na mentoria, aquela história do eu não vou contar como eu fiz, como eu faço para eu não criar meu concorrente, eu não vou deixar minha trajetória exposta porque pode parecer arrogância ou vaidade. Cara, se existe humildade, existe mentoria. Se existe humildade, existe ensino. E a vida sempre teve, sempre houveram os líderes, os influentes, os mentores religiosos, políticos, os mentores socioeconômicos, os mentores sociais, sempre alguém esteve direcionando outra pessoa. Só que hoje nós temos isso potencializado e nós temos isso nichado dentro de áreas como a nossa. Nós estamos dentro de um nicho da saúde, que é o dia, nós estamos dentro de um micronicho dentro da odontologia, que é empreendedorismo odontológico, empreendedorismo de carreira, e estamos compartilhando as nossas trajetórias. Com qual objetivo? Crescimento mútuo, porque você falou tudo. O mentor cresce com o mentorado, e o mentorado cresce com o mentor. E, para mim, o ouro de uma mentoria é o ambiente que o mentor cria.
o ouro da mentoria é as conexões de propósito. Pessoas de mesmo propósito trabalham juntas. Propósito, para mim, é igual plumagem. Ave de mesma plumagem voa junto, pessoas de mesmo propósito caminham juntas. Quando você tem o mesmo propósito, o universo ele conspira a favor disso aí. Cara, Sensacional. eu quero te agradecer por esse convite, quero te agradecer por essa oportunidade, te desejar muito sucesso. Recebi aqui uma mensagem que honra fazer parte do time Longitude, a Carol Medeiros. Isso é o reflexo do seu trabalho, do seu projeto. Siga firme no seu propósito. Conte sempre comigo, eu vou contar sempre com você. O clube engrandece com a sua presença. E no que precisar, irmão, a gente está junto. A gente se vê dia 15. Na quarta-feira, nós temos o nosso encontro lá para falar da Liga. E, Sim. se Deus quiser, 2026 vai ser um ano. Está sendo um ano, e com certeza nós vamos provar que não vai ser esse ano amedrontador, como estava todo mundo falando. Porque só Não, depende da gente, levantar todo dia e trabalhar. nos Não é vemos verdade? nos vemos dia 15 na nossa, nos vemos depois em Campina Grande, lá no, com o nosso amigo Ilan, depois nos vemos Verdade. aí em São 7 de Paulo, agosto lá em com o Ilan. Alphaville, na nossa presencial aí, e depois nos vemos aqui no Exato. Nordeste Odonto, naquele projeto com Final de nós. novembro. Exato. Cara, Deus te abençoe, boa viagem, vai Amém. e volta com Amém. Deus para tua família e vamos estar juntos sempre, se Deus quiser. Amém. Uma aula amanhã nos Estados Unidos e sábado eu já estou de volta. É só um bate-volta, cara. Fica Beijo com no coração, Deus. Sucesso. beijo no coração, irmão. Amém. Você também, cara. Valeu. Valeu.